Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre vitória do Timão, sobre demissão extracampo, sobre o mercado da bola também. O vídeo está bombando, tá, fiel? Peço humildemente para você já chegar com o seu like, é totalmente gratuito, tá? E se inscrever em nosso canal também, vem fazer parte desta família. Combinado, fiel? Chega de enrolação, vamos falar do Timão, porque é mais importante, tá? Já quero começar aqui com a demissão do Marcelo Mariano, tá, fiel? O Marcelo Mariano, ele está totalmente ligado em relação à vai de bet, tá, fiel? Inclusive, era uma das exigências da oposição à demissão do Marcelo Mariano do cargo do Corinthians. O que acontece nessa questão? Vocês lembram aqui que vídeos atrás eu trouxe informações para vocês que quando tem que defender o Augusto Melo, nós vamos defender, porque ele valorizou a camisa do Corinthians, contratou vários jogadores sem dinheiro e está restabelecendo novamente o Corinthians no mercado, trazendo grandes patrocinadores e honrando seus compromissos. O jogador com direito de imagem e salários estão andando em dia, o pagamento deste mês ele está atrasado, tá, fiel? Por conta que as contas foi bloqueada, a Esporte da Sorte saiu, depois voltou, então tem uma justificativa, justificaram com os jogadores e avisaram antecipadamente que dá uma atrasadinha, mas o Corinthians deve resolver essa questão ainda hoje, tá? Ainda hoje eu acredito que o Corinthians resolva, se já não resolveu, qualquer coisa vocês comentem aí pra mim nos comentários. Então, o que é a questão? Por exemplo, agora é uma crítica ao Augusto Melo, porque o Marcelo Mariano, eu não sei se ele está envolvido em algum tipo de coisa ilícita dessa comissão, porque a polícia está investigando ainda, tá, fiel? Está em investigação. Então, enquanto a polícia não concluiu o inquérito, eu não vou execrar o cara aqui, tá? Eu não vou aqui meter o pau no cara aqui e falar o bicho pro cara, que o cara foi corrupto e tal, sendo que a investigação está em aberto. Então, de repente, o cara é até inocente. Só que a pressão foi tanta que o Augusto Melo demitiu o Marcelo Mariano. Mas de uma coisa ele é responsável. Ele é responsável pela saída de grandes peças extracampo do Corinthians. Começar pelo Rosalá Santoro, diretor financeiro, um dos melhores que tem no Brasil, tá, fiel? O Rosalá Santoro fazia um trabalho impecável no Corinthians e saiu por conta do Marcelo Mariano. Porque o Augusto Melo não quis demitir o cara e eles acharam que ele tinha algum tipo de envolvimento. O diretor jurídico do Corinthians, em Lee, era igual o Corinthians estava no Brasileiro nas últimas 9 rodadas. Ele não perdia uma ação fazia tempo. Estava dando um baile no André Cury judicialmente, que é hoje o Corinthians deve para o André Cury. O Leonardo Pantaleão fez um ótimo trabalho e saiu do Corinthians também. Então várias peças importantes do Timão, que eram importantes no extracampo, saíram por conta que o Augusto Melo segurou o Marcelo Mariano. Tá? Aí eu acho que o Augusto deveria ter demitido o cara. Certo, fiel? Por que a demissão veio agora, nesse momento? Muita gente pergunta, corintianeiro, mas por que só agora? Desculpa, tá, fiel? Acontece, aqui é vídeo do povão, irmão, aqui é canal do povo, tá? Não vou voltar, não vou editar, vai ficar assim, combinado? Então, fiel, uma das exigências da renovação era a demissão do Marcelo Mariano, e ele demitiu porque dia 22 agora tem votação do impeachment, cara. Dia 22 agora tem uma votação aí para decidir o futuro do Augusto Melo. São duas votações, o Conselho Deliberativo e os sócios, tá? A primeira do Conselho Deliberativo, que eu acredito que o Augusto venha a perder, porque a maioria que está lá é renovação e transparência. Então eu acredito que o Augusto Melo possa perder esta primeira votação de um possível impeachment para com o presidente. Mas a demissão do Marcelo Mariano pode ser também o Augusto tentando uma jogada aí, para conseguir, quem sabe, uma vitória na primeira votação do Conselho Deliberativo, que eu acredito que seja muito difícil. Mas o cara foi demitido, a gente aqui, como faz comentários esportivos, traz informações esportivas do Corinthians, a gente tem que comentar com vocês também o que acontece extra-campo, e se você é corintiano de verdade, você tem que estar antenado nesses assuntos, porque a vida do Corinthians não só se resume dentro de campo, o extra-campo é fundamental para que o time fique bom no campo, para que o time conquiste títulos, para que o clube cresça financeiramente, para que o clube cresça administrativamente, para que o clube cresça de forma geral. Combinado, fiel? Então comentem o que vocês acharam desta demissão, porque eu quero saber o seu pensamento e a sua opinião. Combinado? Então vamos seguir aqui, tá, fiel? Porque vamos falar do Corinthians, do jogo de ontem, antes da gente passar para o mercado da bola. E não saia daí, tá?
Não saia daí, porque eu tenho informações importantes sobre o mercado da bola. Então vamos chegar aqui já falando, tá, fiel, sobre o nosso Corinthians ontem, tá? Porque começamos o 2025 aí com surpresas, né? Principalmente com o gol do Pedro Raul, justo quando a maioria de vocês, alguns pelo menos, aí nos comentários estavam falando que o Pedro Raul merecia chance, e eu disse aqui nos vídeos anteriores que o cara é no treino que é no jogo. Então se ele estivesse treinando bem, ele receberia sua chance, e recebeu, evidentemente, que fez o gol da vitória do Corinthians, tá? Mas tem muita coisa pra gente comentar aqui, não só o gol do Pedro Raul, que pra mim foi muito importante, até pra carreira do atleta. O cara é um ser humano, tá, fiel? Então o cara acompanha o que acontece na mídia, o cara acompanha o que acontece no YouTube, o cara fica chateado, é o ganha-pão do cara. Então o gol da vitória ontem foi muito importante para o Pedro Raul, quem sabe dar a volta por cima. Porque a gente tá falando do Pedro Raul aqui, a gente execra o cara e traz esse gol como uma surpresa, porque ele não apresentou bom futebol no passado. Então a gente traz esses gols como surpresa, mas começou assim também com o Yuri Alberto. Tá? A gente falava de Yuri Alberto aqui, chegava até a arrepiar. O Yuri Alberto perdia vários gols, o Yuri Alberto não fazia gols. O Yuri Alberto terminou sendo artilheiro do Brasil, artilheiro do Brasileirão e artilheiro do Corinthians. Tá? Então ele deu a volta por cima, inclusive o Pedro Raul disse que se espelha no Yuri Alberto para dar a volta por cima, fiel. Pedro Raul foi artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando no Goiás, tá? Não foi jogando em time grande não foi jogando com elenco bom não, foi jogando no Goiás que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Depois foi pro Vasco, não jogou nada, foi pro Toluca do México, ficou mais um ano sem fazer nada e veio pro Corinthians aí. Então é um gol importante, cara, porque o Corinthians precisa de centroavante bom reserva. O Corinthians precisa de um cara à altura na reserva. O Corinthians precisa de um cara bom, porque uma das coisas fundamentais hoje que o Corinthians precisa são atacantes de beirada, tá, fiel? E a gente já vai falar sobre isso no mercado da bola, porque a gente tem o Romero, o Thales e o Hector, tá? Então a gente precisa de atacantes de beiradas aí, e inclusive a gente vai falar sobre um atacante de beirada aí, tá, fiel? Aguenta aí, fica até o final do vídeo. Tenho que falar, não tem como a gente não comentar, tá? A vitória foi importante? Foi muito importante. Só que não só pela vitória, mas pro Corinthians ver, cara, e pensar. Inclusive eu vou pedir a opinião de vocês. Ah, corintianeiro, foi o primeiro jogo os caras vêm aí, os caras não estão bem fisicamente. Fiel, pra mim não tem essa, tá? Porque foi o primeiro jogo pro Corinthians, também foi o primeiro jogo pro Red Bull Bragantino. A gente viu claramente ontem, nitidamente, que o Charles não serve para ser meio-campo do Corinthians. Em outras palavras, o Corinthians precisa repor o seu meio-campo. Pelo amor de Deus, não tem como o Léo Maná substituir o Mateuzinho em hipótese alguma. Desculpa o profissional, tá? Mas não tem como o Léo Maná, num eventual Libertadores da América, num eventual Copa do Brasil, o Mateuzinho se contundir ou precisar ser poupado, porque vai ter jogadores que vai precisar ser poupado, a gente vai disputar tudo esse ano. E o Léo Maná substituiu o Mateuzinho. Não dá, cara. Não dá. É um jogador a menos. Jogo contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é um time bom, time de Série A, jogando fora de casa. Mas início de temporada, jogar daquele jeito, parece que ele esconde da bola. Não dá, Léo Maná não dá. O Hugo, pelo amor de Deus, o primeiro gol do Red Bull Bragantino foi uma falha do Hugo. Tá? Não estou falando que é proibido falhar. Todos vão falhar. Todos são seres humanos, não são robôs. Só que o Hugo não dá também, ele já demonstrou isso no ano passado. E aí a gente tem o Matheus Bidu e o Palácio que ficou no banco, nem entrou. Por que será que ele não entrou? Será que ele vai ser negociado? Será que o corintianeiro tinha razão? Será que ele não estava voando nos treinos, como muitas pessoas estavam dizendo? Por que ele não entrou ontem? Sendo que o momento é esse. Vamos esperar que jogue contra o Velo Clube aí, mas não sei não, tá? Então, fiel, deu pro Corinthians ver, deu pro Corinthians perceber que ele tem necessidades a ser contratadas. Ele tem peças para repor. Então é de grande importância que o Corinthians, em algum momento, consiga repor essas peças, tá? Porque a gente precisa de zagueiro, a gente precisa de 2 laterais. Ontem ficou evidente, cara. Precisamos de um lateral esquerdo e um direito e atacante, tá? Então comentem, porque eu quero saber sua opinião. Ótima vitória, ótimo início pro Corinthians. Isso é de grande importância para que a gente comece o Paulistão bem. Desculpa, tá, fiel? 10ª vitória seguida sem perder o nosso Coringão. Não podemos deixar de negar o fato
cara, que depois da entrada do Mateuzinho, do Yuri Alberto, do André Carrillo, o Corinthians virou outro time. O Corinthians começou a amassar o Bragantino e poderia ter feito um placar bem mais elástico, tá? Inclusive o Yuri Alberto quase fez um golaço que ele corta o zagueiro e bate. Era pro Corinthians ter feito um placar bem mais elástico. E se o Corinthians está com seu time titularzinho ali, era 4-5 ali, tranquilo, tá? Tranquilo. Porque se 3 jogadores titulares entraram aí da metade do segundo tempo pro final e aí criaram várias oportunidades de gol, se o Corinthians está com o time titular desde o início ali, é batata, tá, fiel? Então, é muito empolgante para nós corintianos iniciar com esta vitória de grande importância. Thales Magno muito bem também, o Rian deu passe para gol do Pedro Raul, parabéns ao jovem Rian também, tem muito futuro, é uma joia a ser lapidada, parabéns ao geral, parabéns ao Corinthians pela vitória, 10ª vitória seguida do Corinthians sem perder, certo, fiel? Comentem aí porque eu quero saber sua opinião e agora vamos trazer aqui algumas informações sobre o mercado da bola. Inclusive o Corinthians joga domingo na Neoquímica Arena contra o Velo Clube, tá, fiel? Que aí vamos completar nossa 13ª vitória, se Deus quiser. Fiel, o mercado da bola do Corinthians eu trouxe no vídeo anterior, tá? Que o Corinthians poderia não contratar ninguém e que se fosse contratar seria no máximo 2 jogadores. Eu nunca vi um Corinthians tão apático, a passos lentos no mercado da bola para realizar as suas contratações, tá? Realmente o Corinthians está a passos lentos, realmente o Corinthians está devagar, mas quero trazer uma novidade importante para vocês aqui, tá? O Corinthians retoma as negociações com o Gabriel Paulista, tá? Zagueiro aí que estava esfriado as negociações, estava em stand-by. Corinthians retoma negociações com o jogador e é o desejo do Corinthians concluir esta negociação. Tem tudo a ver também com a volta da Esporte da Sorte. Agora o Corinthians está aí esperando o dinheiro entrar em caixa para fazer a proposta que deve ser feita para o jogador. Provavelmente essa proposta será por empréstimo. Já disse que o jogador está fácil, ele mesmo disse que está fácil para vir para o Corinthians. O próprio Besiktas aceita emprestar o jogador, só que o Corinthians precisa fazer uma proposta boa. Corintianeiro, que proposta é essa boa que é por empréstimo? Eu não entendo se é por empréstimo, como tem proposta boa. O esquema é o seguinte, me empresta o jogador que eu te pago, que eu pago o salário. Não é assim que funciona, tá, fiel? O Corinthians tem que analisar que o jogador tem 34 anos de idade, tem que analisar também, porque times não vão se emprestando assim, olha, só paga o salário do cara aí e já era, tá? Vou te prestar por um ano. Não, tem aí a possibilidade de empréstimo com preferências de compra, tem a possibilidade de empréstimo que se o jogador cumprir certos requisitos de cláusulas contratuais, como jogar tantas partidas ou fazer tantos gols, o contrato é renovado automaticamente ou o Corinthians é obrigado a comprar o jogador. No caso do Kaká foi assim, tá, fiel? O Corinthians, aí o Kaká cumpriu algumas metas e o Corinthians teria que realizar a compra do atleta. Então tem várias situações parecidas assim, que são determinadas em cláusulas contratuais. O Romero, por exemplo, tinha lá que se ele jogasse mais de 50% das partidas, tá? Se eu não me engano era 55%, o contrato dele renovaria automaticamente. O Romero jogou 61% das partidas de 2024, tá? Então o contrato dele se renovaria automaticamente, tá? Obviamente que pela boa relação entre Corinthians e Romero, se o Corinthians quisesse negociar e o Romero não quisesse ficar, eles entrariam em um comum acordo. Mas se o Romero batesse o pé, falasse, olha, tá em contrato, o Corinthians era obrigado a renovar com o Romero por mais um ano, tá? Só que eles conversaram para ter aumento de salário, se havia negociações, propostas, porque existe uma boa relação entre Romero e Corinthians. Então, no caso do empréstimo, o Corinthians tem que pensar tudo isso e ver quais são as exigências aí do seu atual clube, tá, fiel? Quais são do Besiktas? Se ele fizer tantas 50% das partidas, você é obrigado a comprar o jogador. Aí vai ver o preço que o jogador vai ser estabelecido com uma possível preferência de compra do Corinthians ou com uma obrigação de compra no final do contrato. O Corinthians está analisando tudo isso, tá? Então as conversas estão em andamento entre Corinthians e Gabriel Paulista, podendo ser um dos primeiros reforços do timão. Devo lembrar que Gabriel Paulista teve boas passagens, tá? Aliás, várias passagens por time grandes, aí como Atlético de Madrid, Arsenal, Valência, Vídea Real. É um jogador bastante rodado, é um jogador bastante experiente
experiente e um ótimo jogador em bolas aéreas, tá? Um jogador que faz bastante gol. É a novidade que tenho que trazer para vocês aqui, que Gabriel Paulista sim pode ser o primeiro reforço do Corinthians. Lembrando, não estou cravando o jogador, estou dizendo que há conversas adiantadas com o atleta e o time do Besiktas, certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e não para por aí, porque choveu de comentários aqui falando que o Corinthians poderia contratar o Malcom, tá, Fiel? Eu vi uma matéria parecida do Malcom, uma entrevista do jogador, é que ele disse que gostaria de se aposentar no Corinthians, tá? Ele gostaria de se aposentar no Corinthians. Isso não significa que ele vai vir pro Corinthians agora. Se eu não me engano, o Malcom tem 27 anos ou 28, tá, Fiel? Coisa assim do tipo, tá? Ele atualmente está no Al Hilal e é titular lá. Como que você tira um cara titular do Al Hilal? Então não é agora que o Malcom vem, tá, Fiel? Eu acredito que ele vai jogar no Corinthians sim, mas quando ele se aposentar. Foi o que ele disse. Olha, eu quero aposentar jogando bola no Corinthians. Então quando ele resolver sua vida financeira lá fora, quando acabar o contrato dele com o Al Hilal, que ainda tem contrato vigente, pode ser que ele venha pro Brasil aí com seus 30, 31 anos de idade. Mas no momento, nesse presente momento, não existe nada entre Malcom e Corinthians, porque o jogador já deixou muito claro que quer aposentar lá, mas não é o momento dele vir pro Brasil. Pelo menos esse é o pensamento do jogador, que se viesse, seria uma baita contratação. O Malcom é muito bom de bola aí, teve sua história no Corinthians, foi muito bem no Corinthians, o Corinthians aí que deu a chance, o espaço para ele no futebol. Então eu acredito que o Malcom seria uma ótima contratação, seria muito bom para o Corinthians, mas não é o que está acontecendo. Ele vai aposentar no Corinthians jogando bola, é o desejo dele, mas não existe negociação com o jogador. Certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. De tarde tem mais vídeo do Coringão para vocês. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!